Bom, esse aqui a gente vai falar sobre transformações geométricas. Então, transformações geométricas são movimentos ou mudanças que podemos fazer em uma figura dada, de modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes a originais. Então, dentro do plano, a gente pode aumentar, reduzir a figura, a gente pode movimentar ela do eixo desse lado do eixo Y para cá, do eixo Y para baixo, e a gente faz os movimentos. Aí, o primeiro que a gente vai ver é ampliação e redução. A gente aumenta e diminui a figura. Ampliar, a gente aumenta, redução, a gente reduz, diminui a figura. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono, então as coordenadas são esses aqui, ó, esses pontos aqui, ó, tá? Que estão pontinho preto. Por um número não nulo, diferente de zero, né? Obtemos um segundo polígono, que é uma transformação no plano do primeiro polígono. Olha o exemplo. Nós temos aqui o triângulo vermelho. O triângulo verde é uma ampliação do triângulo vermelho. Então, multiplicando por 2 as coordenadas dos vértices do triângulo menor, então, ó, vamos ver os vértices aqui, ó, 2 e 3. Multiplicando por 2, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 3 vezes 2 dá 6. Então, ó, 4 e 6 aqui na ampliação. Então, cada ponto deles a gente vai multiplicar por 6. Aqui é 4 e 5. Então, 4 vezes 2, 8, ó. Aqui o 8. 8 e 5 vezes 2, 10. Aqui, 7 vezes 2, 14. E 1 vezes 2, 2, tá bom? E aí, a gente podemos desenhar um novo triângulo maior, cujos vértices têm essas coordenadas como mostra a seguir, como acabei de falar aqui na figura, tá? E aí, nós temos a reflexão. A reflexão, ela funciona como um espelho, né? A figura tem o reflexo do outro lado. Então, nesse caso aqui, ó, você tem como orientação o eixo Y. Então, a mesma quantidade de quadradinhos que você conta do eixo Y para a direita, você conta do eixo Y para a esquerda para ter a reflexão dela em relação ao eixo Y. Se eu quiser ter uma reflexão em relação ao eixo X, eu vou fazer a mesma coisa, ó, contar a quantidade de quadradinhos que tem do ponto do X até o ponto, a mesma quantidade eu vou colocar para baixo. Olha aqui, ó, transformação mostrada. Ó, a transformação mostrada aqui, ó, em cima, é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo horizontal X de todos os pontos do polígono à esquerda por menos 1. Aí você tem aqui, ó, 3 e aqui menos 3. Então, todos os pontos, em todos os pontos, né, a ordenada do X vai ser negativa. Ó, aqui era positivo, desse lado ficou negativa. O 9 aqui era positivo, desse lado ficou negativo. O 5 era positivo, desse lado fica negativo, tá bom? Mesma coisa que a gente faria aqui para baixo. Essa transformação é chamada de reflexão em relação a uma reta. Então, a reta que a gente usou aí lá em cima é em relação ao eixo Y. No caso, eixo vertical Y. E pode gerar uma figura idêntica à original, mesma forma e tamanho, só que em posição invertida. É aquela relação do espelho, né? Então, reflexão, você lembra do espelho. Só que em posição invertida em relação ao eixo Y. Aqui, eu dei um exemplo de uma figura que foi refletida de todas as maneiras possíveis, ó. Em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X, ó, em relação ao eixo Y de novo, e aqui também em relação à origem. Dá para fazer essa reflexão também na diagonal, tá bom? O exemplo acima apresenta reflexões em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e em relação à origem, tá? Agora a gente vai ver ampliação e redução com o uso da malha quadriculada. A gente não vai ter aqui nessa parte o plano cartesiano, a gente não vai ter o eixo X e Y, apenas a malha quadriculada. A gente chama de malha quadriculada esse papel cheio de quadradinhos, tá? Então, olha aqui, eu tenho a figura 1 e figura 2, parece uma casinha, né, uma igreja. Podemos realizar a ampliação ou a redução de figuras geométricas planas, como polígonos, também utilizando a malha quadriculada. Dada uma figura desenhada em uma malha quadriculada, para obter sua imagem ampliada ou
reduzida. Basta multiplicar pelo fator de ampliação a quantidade de lados de quadradinhos que compõem cada lado da figura original. No exemplo acima, observe o fator de ampliação é 2. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 4 quadradinhos aqui de altura, né? E 4 quadradinhos na base. Se eu multiplicar por 2, eu tenho que ter 8, ó. 8 quadradinhos aqui na base e 8 aqui na altura. Então, aqui também, ó. Aqui eram 2 quadradinhos, eu vou usar 4 aqui no telhado da casa, multiplicando tudo por 2. O exercício que tem para fazer é para desenhar um triângulo com os vértices, ele foi dado aqui os vértices. Aí, esse exercício aqui, ó, é em relação a essa primeira explicação aqui, tá bom? Que é ampliação, redução, mas aqui no plano cartesiano. Desenhe um triângulo, dê os vértices do triângulo para você marcar os pontos e ligar, né? Como a gente fez na outra atividade. E ampliar esse triângulo, né, no fator 2 e reduzir ele também no fator 2, tá? Então, você vai ter 3 triângulos aqui. O triângulo que você vai desenhar, a ampliação desse triângulo e a redução dele nesse plano cartesiano. E aí, o 2 é para desenhar no plano cartesiano um polígono. Aí, ele não fala se é triângulo, quadrado, o que é. Você vai ter que desenhar e ver o que é. Dê os pontos, né, para você e faça a reflexão horizontal, vertical e em relação à origem. Então, no exercício 2, você vai ter 4 figuras como nessa aqui. Não vai ser a mesma figura, mas você vai fazer os 3 tipos de reflexão, tá? Nesta malha quadriculada aqui, você vai desenhar. E o último exercício é para observar o desenho, que é esse barquinho aqui, ó, na malha quadriculada. Faça a sua ampliação e redução, usando como fator de ampliação o 2. Então, você vai desenhar um barquinho 2 vezes menor e o outro quadradinho com a metade desse tamanho, nessa malha quadriculada. Se ficar difícil para vocês fazer com a régua passando por cima da linha, faça um pintadinho, pinte para obter a figura, tá bom? Se ficar mais fácil.